Vencer no Real Madrid é obrigação. Ver o uniforme branco no topo do pódio virou rotina. É quase impossível pensar no futebol sem imaginar os merengues dominantes. Mas as últimas 2 temporadas mostram uma realidade bem diferente. Os títulos pararam de chegar, o vestiário ficou tomado pelas disputas de ego, os treinadores perderam o comando e as derrotas para o Barcelona viraram algo comum. Um time que perdeu o rumo depois da chegada de Mbappé. E será que a contratação foi um problema? A pergunta é: como o Real se tornou tão irreconhecível em pouco tempo? Voltando na temporada 2023-24, Ancelotti montou mais um Real Madrid dominante, talvez o mais sólido desde a saída de Cristiano Ronaldo. Na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, a dupla brasileira Vinícius Júnior e Rodrigo marcou todos os gols no 4-1 sobre o rival. A campanha na La Liga foi absurda, 95 pontos e só uma derrota. Jude Bellingham, recém-chegado, foi eleito melhor jogador da Liga, com 19 gols logo na primeira temporada, mostrando um lado ainda mais goleador do que se esperava. Na Champions, Carvajal e Vinícius marcaram na final contra o Dortmund e garantiram o 15º título europeu, o 6º troféu da maior competição de clubes do mundo em 11 anos, o 2º na nova era Ancelotti. Foi mais uma temporada de demonstração de força, mas quando você tá no topo, a queda costuma ser muito mais dolorosa. Na preparação para a temporada, o presidente Florentino Pérez realizou seu sonho antigo, trouxe o francês Mbappé para jogar junto com Vinícius e Bellingham. Era mais uma reunião de craques, a marca registrada do Real Madrid. Uma nova geração de galácticos estava nascendo. E será que daria errado igual a última vez? Só o tempo seria capaz de responder. Mas nesse momento, Toni Kroos anunciava sua aposentadoria. Durante mais de uma década foi a referência técnica e de liderança do clube. Um jogador que nem sempre aparecia nos holofotes, mas que era fundamental para manter a máquina funcionando. E sua saída só deixou isso mais claro. Não faltou tempo para garantir uma sucessão à altura, com um novo jogador para a posição. Mas o Real Madrid não tinha esse jogador e nem procurou buscar no mercado. Outros jogadores como Valverde, Tchouaméni e Camavinga não tinham as mesmas características, nem poderiam oferecer a mesma qualidade. Na defesa, a situação também piorou. Sem reforços e com lesões graves de Militão, Carvajal e Alaba, Ancelotti precisou improvisar. Resultado: 84 gols sofridos, a temporada mais vazada da história recente. Mesmo assim, o ano até que começa bem, com um título: 2-0 contra a Atalanta na Supercopa da Europa. Em dezembro veio a Copa Intercontinental, uma vitória protocolar de 3-0 contra o Pachuca. Mas só isso. Em La Liga, o Barcelona de Hans Flick foi campeão. E não foi só na tabela que o Barça foi melhor. Nos confrontos diretos, a diferença foi enorme. No Campeonato Espanhol, o time da Catalunha se saiu melhor no primeiro turno, com um amasso por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu. Gols de Lewandowski, Lamine Yamal e Rafinha 2 vezes. Naquele confronto, o Barça colocou fim a uma invencibilidade de 42 jogos do Real Madrid na Liga e repetiu a dose no segundo turno, 4-3, com mais um show do Little Rafa, que foi o principal carrasco do Real Madrid na temporada. Os dois se reencontraram na final da Supercopa da Espanha. Mbappé conseguiu abrir o placar no começo do jogo e adivinha quem apareceu de novo? O brasileiro Rafinha acabou com os merengue novamente, marcou 2 e o Barcelona venceu por 5-2 e ficou com a taça. A chance da revanche veio pouco tempo depois, na final da Copa do Rei. Esse foi o confronto mais equilibrado entre os dois clubes, com o jogo indo para a prorrogação após um 2-2 no tempo normal. Um gol de Koundé aos 116 minutos garantiu o terceiro vice da equipe do Ancelotti para o Barça em menos de um ano. Em muito tempo não se viu uma diferença tão grande de qualidade entre os dois maiores rivais. O desempenho na Champions League também foi muito abaixo. O Real Madrid não conseguiu sequer ficar entre os primeiros 8 colocados para evitar a participação na fase de playoffs. Terminou a primeira fase com 5 vitórias e 3 derrotas. A campanha contou com alguns lampejos, como a virada contra o Dortmund, saindo de um 2-0 para um 5-2 com um hat-trick de Vini Júnior, mas ao mesmo tempo a derrota para o Milan em casa e o passeio do Liverpool em Anfield ligaram o alerta vermelho. Nos playoffs aconteceu o reencontro com o Manchester City. O Real venceu o jogo de ida por 3-2 fora de casa, garantiu a classificação com um 3-1 em casa, com direito a 3 gols de Mbappé. Nas oitavas, mais uma pedreira, com um clássico contra o rival Atlético de Madrid. A classificação só veio nos pênaltis, garantindo a vaga nas quartas contra o Arsenal. Vindo de 2 confrontos com a cara do Real, a queda contra o time de Londres
foi ainda mais dolorida. 2 derrotas com 5-1 no placar agregado. A temporada terminou com um gosto de fracasso. E o pior, nascia ali uma crise no maior clube de Madrid. Afinal, cada craque contratado para o setor ofensivo significava um jogador a menos para ajudar na marcação. Como pedir para Vinícius Júnior, Mbappé ou Bellingham abrir mão de atacar para se cansarem junto com os companheiros de equipe marcando lateral. Além disso, integrar tantos protagonistas era um grande desafio. Os números de Mbappé na sua temporada de estreia são indiscutíveis. 44 gols marcados. O espaço para o desenvolvimento dos jovens praticamente não existiu. Endrick e Arda Güler, 2 das principais promessas do futebol, só conseguiram ganhar minutos em jogos de fases iniciais da Copa do Rei. No Real Madrid, historicamente, os craques mandam. O treinador administra. E Ancelotti sempre soube lidar com isso. Mas no fim da temporada, o clube e o técnico entenderam que era hora de encerrar o ciclo. O italiano começaria uma nova jornada na seleção brasileira, enquanto o Florentino também já tinha seu substituto engatilhado. No dia 23 de maio de 2025, Ancelotti e Modric pisaram no gramado de Santiago Bernabéu para dar adeus à torcida. Cada um conquistou 15 taças pelo clube. Mais do que uma despedida de 2 figuras, aquele momento marcava o final de mais uma era. 3 dias depois, Xabi Alonso foi anunciado. O treinador tinha feito história ao levar o Bayer Leverkusen a conquistar uma Bundesliga de forma invicta e ainda finalizou a dobradinha da Alemanha conquistando a Copa. Como jogador, a história do Xabi no Real também era indiscutível. Um jogador multicampeão e que desde que tinha iniciado sua carreira de treinador já vivia com aquele momento na cabeça. Mas trocar Ancelotti por Alonso não representava apenas uma mudança de nomes, mas sim de introduzir uma filosofia completamente nova. Em um ambiente acostumado a trabalhar de um jeito em vários e vários anos, Ancelotti é um hábil gestor de grupos. Sabe fazer o time jogar, deixando o vestiário no comando. Os jogadores são os protagonistas. No seu livro Liderança Tranquila, o italiano diz: o líder precisa saber quando falar e quando calar, quando intervir e quando deixar que o time encontre sozinho o caminho. A filosofia de Xabi Alonso é diferente. Fora de campo impõe regras, gosta de ter um time comprometido. No começo da temporada, Alonso teve um Mundial de Clubes para testar suas ideias. Logo de cara, 2 novas contratações chegaram com o perfil do que seria o trabalho. O zagueiro Hülsen, com a saída de bola muito mais qualificada do que as opções atuais, e Alexander-Arnold, o lateral que saiu pela porta de trás do Liverpool, mas que daria muito mais criatividade ao lado direito do Real, servindo como opção ao Carvajal. Nos primeiros jogos contra Al Hilal, Pachuca e Salzburg, os merengues deram sinais de um time que estava se adaptando. Mas com um novo sistema de marcação, com as linhas mais altas do que o tradicional, as falhas individuais da defesa começaram a preocupar. A boa notícia desse Mundial foi o surgimento de Gonzalo Garcia, atacante da base, e que marcou gols decisivos, como o da classificação contra a Juventus nas oitavas de final. Nas quartas, erros defensivos quase causaram a derrota para o Dortmund. Não fosse um gol salvador de Mbappé. Na semifinal contra o PSG, atual campeão da Europa, o sistema de Xabi Alonso tomou um choque de realidade. A pressão alta agressiva deu errado e os franceses foram letais em todos os ataques para vencer por 4-0. Com uma pré-temporada ainda mais curta, contratou mais 2 jovens para o elenco, o lateral esquerdo Álvaro Carreras e também uma das maiores promessas do futebol argentino, Franco Mastantuano. O Campeonato Espanhol começou e os resultados das primeiras rodadas foram extremamente positivos. Mas antes de eu te contar, prazer, meu nome é Neto e se você está gostando desse canal, por favor se inscreve aí e também deixe a sua sugestão nos comentários para a próxima história. Tamo junto. 6 vitórias seguidas contra Osasuna, Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanhol e Levante. Mas mesmo em um cenário aparentemente tranquilo, começaram os primeiros sinais de que o relacionamento com o vestiário seria um problema que acompanharia o clube durante toda a temporada. Na segunda rodada contra o Oviedo, Xabi Alonso iniciou com Vinícius Júnior no banco para experimentar uma dupla de ataque com Mbappé e Arda Güler. Depois de 60 minutos no banco de reservas, o brasileiro entrou em campo, marcou um gol e deixou uma assistência. Xabi Alonso começava a experimentar não só os limites táticos de suas ideias, mas também até que ponto conseguiria controlar o ego de todas as suas estrelas e quanto cada um estaria comprometido ao trabalho e sua maneira de enxergar o futebol. Quando o time parecia estar encaixando e ainda estava invicto na liga, veio o grande teste.
contra o Atlético de Madrid. A essa altura, Vinícius já havia voltado a ser titular absoluto e Mbappé fazia um início avassalador de temporada. Güler e Mastantuano também eram peças importantes e saíam do status de promessa para virar realidade. Mas spoiler, Xabi Alonso fracassou, e fracassou feio. O Atlético abriu o placar com gol de cabeça do zagueiro Lenormand. O Real conseguia a virada com Mbappé e Arda Güler. Antes do intervalo, Sorloth marcou o gol de empate, mas no segundo tempo, o Real não conseguiu fazer absolutamente nada. O time regrediu, especialmente no setor defensivo, e falhas individuais dos jogadores deixaram espaço livre para o Atlético marcar um atrás do outro. Aos 4 minutos, Julián Álvares marcou de pênalti. Pouco tempo depois, um golaço de falta, um dos mais lindos do ano. E antes do apito final, Griezmann recebeu nas costas da defesa para fechar a goleada. Um humilhante 5-2. Esse foi um jogo extremamente marcante. Perder para um grande rival, de virada, de goleada. Um grande balde de água fria com toda a empolgação que os primeiros bons resultados dos jogos causaram. Mas ao invés de seguir progredindo para corrigir os erros e acertar o que faltava para retomar o caminho das vitórias, o Real Madrid se afundou ainda mais na própria crise. O jogo seguinte contra o Cairá do Cazaquistão pela Champions marcou mais um capítulo da relação ruim do treinador com seus jogadores. Com Arnold e Carvajal lesionados, Xabi Alonso esperava contar com Valverde improvisado para a lateral direita. Mas em declaração no pré-jogo, o uruguaio disse que não nasceu para jogar na lateral. Como punição, o técnico tirou o jogador do time titular e escolheu o zagueiro Asensio para fazer a função. Valverde ficou os 90 minutos no banco e se recusou até mesmo a aquecer. Até que chegou a hora do El Clássico, o primeiro da temporada. Uma chance de recuperar a confiança depois das 4 derrotas na última temporada. O Barça chegou para a partida com 10 desfalques, incluindo Lewandowski e Rafinha. No Santiago Bernabéu lotado, os gols de Mbappé e Bellingham deram a vitória por 2-1 para os merengues. A alegria só durou até os 72 minutos, quando Xabi Alonso tirou Vinícius Júnior de campo, que, para dizer o mínimo, não gostou da decisão do treinador. Um dos melhores em campo, o brasileiro passou por todo mundo e foi direto pro vestiário. Ali explodiu de vez mais uma crise. Contra o Liverpool em Anfield, uma derrota por 1-0 em que o Real não viu a cor da bola. Uma sequência de empates contra Real Valladolid e o Elche em La Liga. Uma vitória no limite por 4-3 contra o Olympiacos, graças a um hat-trick de Mbappé, e mais um empate contra o Girona, graças a um gol de pênalti. Depois dessa sequência terrível no mês de novembro, o Real teve mais um momento de respiro contra o Athletic Bilbao, vencendo por 3-0, com a estrela Mbappé brilhando mais uma vez. A falta de constância dessa equipe era uma das grandes características do trabalho do Xabi Alonso. É impossível saber como a equipe iria entrar em campo. Quando o time parecia ter absorvido as ideias do treinador, no jogo seguinte já sofria mais uma vez com erros individuais ou com uma atuação apagada das estrelas. A essa altura, o time dependia mais uma vez de uma noite inspirada de Mbappé, Bellingham e Vinícius. Todas as carências do Real ficaram expostas na próxima rodada do Espanhol, com uma derrota por 2-0 contra o Celta de Vigo em pleno Bernabéu. A crise começava a incomodar não só os torcedores, mas também a diretoria. Florentino Pérez se reuniu com Xabi Alonso após o jogo e deu a próxima partida como decisiva para a permanência do treinador. O único problema é que o próximo adversário era o Manchester City. De novo, o Real ainda conseguiu abrir o placar com Rodrigo, que balançou as redes depois de 281 dias, mas ainda no primeiro tempo levou a virada. Mais uma derrota em casa, e o Bernabéu inteiro vaiando o treinador e sua equipe. Apesar disso, o Xabi ganhou mais uma chance para provar que poderia continuar à frente do Real Madrid, tendo a Supercopa da Espanha como ultimato para dar a volta por cima. E em toda essa história, talvez você esteja notando a falta de um nome. Por onde anda o Endrick? Na temporada anterior, com o Ancelotti, o centroavante entrou aos poucos, tendo minutos em 37 partidas e marcando 7 gols. Mas com o novo coach, praticamente não pisou em campo. Endrick, que já tinha a difícil missão de ser banco do Mbappé, perdeu ainda mais um espaço na fila com a ascensão de Gonzalo Garcia. Com o espanhol, foram apenas 3 vezes em campo com 101 minutos. Voltando para a Supercopa, o primeiro adversário pela frente seria o Atlético de Madrid, o mesmo rival que, antes da temporada, marcou 5 no Real. A vitória por 2-1 veio como um alívio e garantiu a vaga na decisão contra o Barcelona. O pior pesadelo do Real atacou novamente. Rafinha abriu o placar aos 35 minutos, mas Vini conseguiu um empate com uma bela jogada individual. Sozinho contra 4 defensores do Barça,
e uma caneta que o Koundé nunca mais vai esquecer. Lewandowski marcou o segundo de cavadinha, e antes do primeiro tempo acabar, Gonzalo Garcia empatou mais uma vez. Mas o protagonista tinha que ser ele, Rafinha, que marcou o terceiro para garantir o título do Barça. Independentemente de qualquer coisa, com esse resultado, Xabi Alonso já estava demitido. Mas a última impressão do treinador não ficou só dentro de campo. A humilhação também foi maior fora do campo. Após a derrota, Alonso pediu para que os jogadores fizessem uma guarda de honra para aplaudir o Barcelona. Em um ato final de desrespeito, os líderes do elenco, guiados por gestos de Kylian, ignoraram a ordem e foram para o vestiário. O técnico foi visto sozinho, aceitando a derrota de sua autoridade. Xabi Alonso foi vítima de sua própria filosofia. Talvez o pior erro da passagem tenha sido tentar impor ideias antes de dominar o vestiário. Até porque ideias ele já tinha mostrado isso no Bayern, mas gerir egos só a experiência pode ensinar. Na sequência da temporada, a Real resolveu apostar em uma solução caseira. Efetivou Arbeloa, que nas últimas temporadas comandou as categorias de base. O ex-lateral madridista, em sua primeira aparição, foi eliminado nas oitavas da Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão, vexame histórico. Em seguida, teve derrota por 4-2 para o Benfica na Champions, tomando gol de goleiro benfiquista no último minuto. Mas na reta final, o gigante acordou. Arbeloa ajeitou a equipe e o Real emplacou vitórias seguidas, com direito à classificação nos playoffs da Champions com show do Vinícius Júnior, e também eliminaram o Manchester City de Pep Guardiola nas oitavas, com direito a um 5-1 no agregado, enquanto na La Liga encostou no líder Barcelona. Todos pensaram, opa, agora algum título Real vai conquistar esse ano. Porém, no começo de um mês, tudo mudou. 4 de abril, os merengues perderam para o Mallorca na La Liga. Em seguida, nas oitavas da Champions, jogaram bem, mas perderam para o Bayern em casa. Dia 10 de abril, a equipe do Arbeloa empatou com o Girona também em casa e viu a diferença na Liga aumentar para 9 pontos. No jogo seguinte, a volta contra o Bayern, mais uma derrota. 4-3 para o clube da Alemanha em um jogo histórico. O Real, eliminado na maior competição de clubes do mundo, morreu atirando, mas foi um jogo que decretou mais uma temporada sem títulos. Ver um dos maiores clubes do mundo em crise não parece natural, mas se manter no topo nunca é uma tarefa fácil. Acostumados a ver todos do topo, dessa vez o Real Madrid vai precisar recomeçar e perceber que o mundo do futebol muda tão rápido quanto uma tomada de decisão. Falando em gigantes que estão adormecidos, acredito que você vai gostar desse vídeo sobre a seleção brasileira. Neste conteúdo, contei a história de como o Brasil desacreditado conquistou o Penta. Clica aqui para assistir o vídeo sobre a Copa 2002. Tamo junto!